De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito do Festival do Amanhã, aqui na companhia da Natália. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Também na companhia da Tati, gratidão pela participação. Boa tarde. Gratidão. Obrigado pela oportunidade também. Bom, vamos explicar um pouquinho, né, como é que surgiu a ideia e o que é o Festival do Amanhã. Combinado. Bom, eu falo que é um encontro de amigas ali que gostam de sustentabilidade. Fazer algo relacionado à arte, à cultura e sustentabilidade é um sonho meu antigo, a gente já conversou muito sobre isso, mas a gente foi sempre ficando para depois, né? Aí um dia comentando com a Tati que eu tinha essa vontade, ela falou, não, vamos fazer, que essa aqui é a pessoa mais animada que eu conheço, né? E ela, com a super experiência que ela tem com organização de eventos, de feiras, de festivais, a forma como ela abraçou, eu fiquei sem ter como fugir, falei, não, agora vai sair. A ideia inicial era a gente fazer uma virada sustentável, que é um evento que já acontece há alguns anos, né? Uma instituição que promove, mas é uma marca registrada e eles têm um prazo de inscrição que a gente acabou perdendo, então a gente não poderia usar esse nome. E aí, conversando, a gente acabou decidindo por esse nome Festival da Manhã, né? Por várias referências que nos remetem a pensar no futuro, né? O nosso amanhã que já está chegando, né? O amanhã já é muito próximo, mas pensar no hoje também, nas soluções que a gente pode, através da arte, da cultura, trazer para a nossa sociedade. Perfeito. E, Tati, é interessante a gente pensar nisso, né? Que é também repensar um pouquinho do molde dos eventos, não é? Pensar evento é bacana, a gente já tem uma tradição forte nisso no município, mas pensar sustentável eleva um pouquinho aí essa organização. Sim, com certeza. Até agradecer a Natália aí por ter abraçado esse nosso desafio, porque a gente costuma dizer o seguinte, quando você está envolvido no teu segmento, de uma certa maneira, você foca tanto ali que as outras ações você acaba não enxergando. E é bacana, por exemplo, igual a Natália, que nos ajudou no arraiá que nós fizemos, que foi um primeiro arraiá que teve uma ação, né, de sustentabilidade, que nós não comercializamos copos descartáveis e não utilizamos isso no evento, mas que de repente surgiu um outro problema, a questão do lixo que foi gerado. Como que a gente poderia mudar isso? Então, aí a gente está até assim, pensando em outras ações que poderão ocorrer, não só no festival, mas a nossa contribuição para, de repente, começar a fazer com que os restaurantes, os bares comecem a repensar as pequenas ações que às vezes falam, mas é pequeno, mas é uma pequena ação que a gente consegue, às vezes, grandes resultados, né? Exatamente. E não está tão longe da rotina assim, né? Eu conversava esses dias especificamente com o Padre Marcos aqui da Paróquia de São Sebastião, que está falando de um evento que eles vão realizar, né, um porco à paraguaia, etc., em que as pessoas têm que levar o seu prato e talher, né? Que não vai haver prato e talher no evento, a pessoa tem que levar o seu. É uma ação extremamente simples, imagina isso, né? Se todo mundo tem o seu kitzinho lá de prato, talher, copo, em todos os eventos que vão, leva essa estrutura. É uma hiperação de sustentabilidade que tiraria aí toneladas de plástico do meio ambiente. A questão do copo já é uma ação que vem se incentivada em todos, desde pequenos festivais, igual a gente fala do Festival do Forró da Lua Cheia, até alguns eventos mais representativos, como o Rock in Rio, né? São eventos que já estão com essa política, né? Então, aí, para a gente pensar também, né? E, de repente, e começar a aproveitar e também implementar isso nos pequenos eventos que a gente tem organizado. Perfeito. Isso a gente está falando em estrutura, né? Em pensar a estrutura de eventos. Não é fácil, a gente sabe que não, mudar hábitos, mas é um primeiro passo. E ter um evento que foque justamente em pensar esse conjunto da obra, ajuda também a testar iniciativas, né, Natália? E principalmente a ser exemplo, né? Eu acho que é a grande contribuição que a gente pode deixar. E é por isso que também o evento ele não vai ter só a programação artística e cultural, mas também vamos trazer programações educativas, né? Como palestras, oficinas, exatamente para fomentar esse processo educativo que precisa acontecer, porque a mudança de hábito ela vem acompanhada de um processo educativo, de uma sensibilização, né? E o que eu falo sempre é que para a pessoa mudar de hábito, ela precisa da oportunidade. Não adianta eu ficar com um discurso lá, falando não, porque tem que reduzir descartáveis. A partir do momento que a gente faz um evento e obriga a pessoa, né, a sair ali da zona de conforto e experimentar essa ação, é uma forma de dar o primeiro passo, né? Então, acho que essa é a sementinha que a gente gostaria muito de plantar com a organização desse evento.
Muito bom. Também, né, quando se pensa na estruturação de um evento assim, cada vez mais a gente observa isso, né? As pessoas pensando nos mínimos detalhes. A gente fala da questão do material que é produzido aí, não é? Enfim, do lixo, do reciclado e etc., e do destino correto disso, mas tudo tem impacto, não é? A nossa pegada que a gente fala aí, e muitas coisas as pessoas nem imaginam que gera impacto. Sim, se a gente pensar, por exemplo, nos deslocamentos, né? Eu fiz recentemente um cálculo de um evento de esporte que calculava os deslocamentos das equipes, né? E assim, vão ser plantadas 200 mudas de árvores para compensar a pegada de carbono só, né? Então é importante a gente pensar, vai ter um evento, será que eu consigo dar carona? A gente consegue juntar mais pessoas para não ir cada pessoa em um carro? Será que existe um transporte coletivo naquele local que eu possa utilizar? Então tem outras, a questão energética é muito importante, a questão dos resíduos ela é mais evidente, porque é algo que a gente vê, né? Mas a gente tem também um impacto interessante que a gente quer provocar, que é relacionado à alimentação. Então, a gente vai desafiar aí os nossos expositores, o pessoal da praça de alimentação, a pensar alimentos que tenham baixo impacto. Quando você coloca, por exemplo, um alimento vegetariano, né, você reduz o impacto ambiental justamente da pegada de carbono, porque a pecuária, né, assim, eu sou vegetariana, é claro que eu vou defender, mas não estou dizendo que todos têm que, de uma hora para outra, serem vegetarianos, mas experimentar com esses vegetarianos e consumir, eventualmente, é uma forma de reduzir a nossa pegada de carbono, né? Então, um evento que prioriza, né, e que incentiva que no cardápio tenha produtos veganos, vegetarianos, é um evento que também vai contribuir para essa redução de carbono, que, como você disse, às vezes as pessoas nem pensam, mas ao consumir esse produto, você está ali reduzindo a sua pegada de carbono também. Falar um pouquinho do período de inscrições de atividades, não é? Que tipo de atividades, quem pode se inscrever, não é? Qual o perfil aí desse participante cultural? Nós abrimos hoje as inscrições para expositores e para artistas. Quem que são os expositores? Né? Depois a Tati vai falar um pouquinho mais. As pessoas que vão participar da feira, que vai acontecer no dia 10 de novembro, lá no terminal rodoviário. Então, a gente procura, né, artesãos, pessoas que produzem cosméticos naturais, produtos naturais, né, qualquer tipo de produto artesanal, pessoas para a praça de alimentação também. E a gente também gostaria muito de convidar e ter a participação dos brechós, porque eu acho que é uma simbologia da economia circular muito importante que faria uma grande diferença aí no evento. E se alguém tem algum outro segmento que é relacionado também à economia circular, vai ser muito bem-vindo. Então, essa é a inscrição para expositores. E tem também a inscrição para os artistas, porque ao longo de todo o dia 10 de novembro, nós teremos as apresentações culturais. Tá? Nós estamos em busca de patrocínios, né? Até quem estiver assistindo, as empresas que quiserem nos apoiar para o pagamento desses custos, né? Pagamento dos cachês dos artistas, podem nos procurar para fazer esse apoio. E a ideia é que a gente tenha, ao longo do dia todo, apresentações acontecendo. Músicos, o pessoal da dança, do hip hop, capoeira, as mais diversas linguagens, teatro, né? Então, todas as linguagens das artes cênicas, da música, são muito bem-vindas para compor o nosso evento. Perfeito. E é interessante, né, Tati, quando a gente pensa em a questão dos expositores mesmo, tem muita gente na área, né, da sustentabilidade aqui com o artesanato e que às vezes nem se dá conta. Sim. Estava brincando outro dia numa conversa, a Natália falou, vocês já fazem, só não reconhecem, no caso, esse trabalho, não divulgam esse trabalho, né? Inclusive, eu até desafiei o pessoal do grupo Coletivo Criativo, Coletivo Ponto Criativo, olha, a pessoa está errando o nome do coletivo. Do Coletivo Ponto Criativo, eu desafiei eles a construir, a criar uma peça, um produto, enfim, que seja a partir de algo que tenha sido descartado, né? Porque quando a gente está trabalhando ali no dia a dia com um produto que a gente já comercializa, você não reconhece essa questão do uso da sustentabilidade, né? Mas aí, quando você pensa fora da caixinha, né? Fala, poxa, o que eu tenho aqui ao meu redor, que eu iria descartar, mas que eu posso dar uma nova vida, né? Uma nova função para esse produto.
Então, até no dia da feira, que irá ser no dia 10, né, que é a Feira de Arte Sustentável, além dos produtos que os artesãos já produzem, cada um vai apresentar um produto que ele criou a partir de alguma peça que teria sido descartada. Então, a ideia é mostrar que a gente repensar essa questão. Será que eu realmente não consigo continuar reutilizando essa peça, esse utensílio, né? Porque é muito engraçado, se a gente for parar para pensar que muitos produtos, muitos estilos antigos estão sendo, às vezes, até repaginados ou repensados, fazendo réplicas. Então, para a gente pensar o que a gente tem dentro da casa da gente, que a gente fala, não, vou jogar isso fora, mas pensar, será que eu não posso transformar isso? O tal do upcycling, né? A gente pegar uma peça que, de repente, e dar um up no ciclo dessa peça. E acho que isso é legal também, porque para os artesãos que vão participar da feira, é uma forma de mostrar um trabalho que pode ser encomendado, né? Então, de repente, a pessoa tem algo em casa que ela fala, isso não serve mais para nada. Mas, espera aí, eu vi que tem uns artesãos lá que fazem esse processo de reformulação do objeto, né? E aí eu vou contratar esse serviço. Então, acho que é uma ótima oportunidade também para um nicho de trabalho aí para os artesãos, né? De fazer esse processo de restauração, né? De recuperação desses materiais que seriam descartados. Exatamente. E é interessantíssimo, né? Porque quando se tem um insight criativo, quase vira uma febre, né? Então, por exemplo, os pezinhos antigos de máquina de costura, né? Ficaram jogados por um longo tempo, hoje é disputado a tapa, né? Justamente porque, né? Sim. Vira mesinha, estante, uma série de coisas, né? E isso é um exemplo, né, do que passou a ser valorizado, mas tem outras coisas que, dependendo do insight criativo, pode reaproveitar muita coisa. Sim, com certeza. Né? Nessa questão das inscrições especificamente, né? Tem um formulário, como é que vai funcionar isso? Sim, a gente concentrou tudo no Instagram para ficar mais fácil fazer a divulgação. Então, o Instagram é Festival da Manhã, tudo junto, né? Então, pode entrar lá no link da bio, tem lá todos os contatos, os formulários. São 2 formulários separados, porque são perguntas diferentes que a gente precisa fazer para a nossa organização. Então, tem o formulário para os expositores, né, que são as pessoas que vão vender algum produto, e o formulário para os artistas, que são aqueles que vão se apresentar durante o evento. E aí tem todas as informações e, em caso de dúvida, ainda tem lá o link também do WhatsApp da Tati, que eu passei para a gente dividir um pouquinho. E a Tati vai ficar responsável por fazer esse tira-dúvidas aí das pessoas que querem se inscrever. Perfeito. Então, é interessante a gente destacar isso, né? Porque tem essa questão para a pessoa até não se confundir nas inscrições, né? E das datas também específicas das ações. Né? Isso, a gente já fechou que toda essa programação cultural será no dia 10, né? Então, todas as pessoas que se inscreverem, 10 de novembro é um domingo, das 8 da manhã às 18 horas. E lá no formulário tem indicação de segmento, tem todos os detalhes que a gente precisa saber. A Cris aqui, parabenizando vocês pelo trabalho e pelas ações, e colocando justamente isso, né? É um evento bem dinâmico. Né, da exposição, venda de produtos e etc. Como é que está a questão também dos debates dentro da programação? A gente ainda não fechou para encaixar os artistas primeiro, né, que acho que vai ser o mais difícil, encaixar as apresentações, mas é importante que a gente saiba que ao longo de todo o dia vão ter o microfone livre, a gente vai fazer algumas rodas de conversa, mas também tem a programação extensiva que vai ser no dia 11 e 12, que é mais voltada para a questão de palestras, de rodas de discussão mesmo. Né? Então, no dia 11, nós teremos uma oficina com uma equipe de Ribeirão Preto, não vou lembrar o nome agora, você me ajuda, que vão fazer uma oficina e uma intervenção artística relacionada a resíduos sólidos, que é o Rastro do Meu Passo. Né, uma produção muito bacana, que eu já acompanhava pelo Instagram e acabou, né, que eles fizeram o contato com a gente e encaixou super bem. Então, dia 11 vai ser voltado mais para a questão da intervenção, da oficina, e à noite uma palestra sobre arte e sustentabilidade, que chama bastante atenção para os artistas locais
né, de qualquer segmento cultural para que participem, para a gente pensar como que a gente traz a sustentabilidade para o mundo da arte. E na terça-feira nós faremos o encerramento do evento com a parceria com o Centro Universitário Claretiano. Então será uma discussão que a gente vai trazer um pouco mais para o campo acadêmico, para pensar políticas públicas, para pensar os desafios, né, da resiliência climática e como que a gente espera o amanhã de Batatais, né? Então também vai ser uma mesa de discussão muito interessante e estão também todos convidados para participar. Maravilha. E pensando aí, né, dinâmicas de espaços da cidade também, né? Porque cada ação dessa é um espaço diferente. Sim. Isso. No dia 10, então, no terminal rodoviário, das 8 da manhã às 18. No dia 11, no Espaço Cultural Fernando Faro, também nosso parceiro. Então, a oficina que vai começar 1h da tarde, até a palestra da noite vão acontecer todas as ações lá. E no dia 12, encerramento no Centro Universitário Claretiano. Perfeito. Quando a gente fala também dessa questão específica aí da produção cultural, pensando em sustentabilidade, eu acho que esse ano, principalmente, né, há 2 anos a gente teve a questão das queimadas, esse ano mais intensamente, né, de uma outra maneira, país afora, e já passou da hora da gente discutir o tema, né? Tá batendo de fato na porta, a gente ainda está na discussão do resíduo sólido, com toda uma legislação que tem que ser cumprida, e que a maioria dos municípios ainda não cumpre, não é? E, enfim, tudo que a gente tinha de calendário ambiental, a gente já rompeu e a gente está pagando o boleto de não ter seguido isso certinho, né? Até porque mesmo certinho já estava deficitário, né? Você acha que tudo isso que está acontecendo tem acordado as pessoas para o problema ou ainda a gente acha que a coisa vai se resolver sozinha? A ideia no caso é justamente trabalhar com vários segmentos, chamar o pessoal da cultura para tentar assim atingir os diversos artistas e artesãos para justamente para esse tempo, que a gente acha que quem precisa cuidar do meio ambiente é só o pessoal do meio ambiente, mas acho que todos nós somos responsáveis por isso. Então até a ideia do Festival da Manhã é isso, qual que é a minha parcela de responsabilidade sobre o que está acontecendo e o que eu posso contribuir para reverter esse cenário. A ideia é essa, né? Uma coisa muito grave que eu vejo que tem acontecido, por um lado, a gente vê uma ponta de esperança, de falar, tá todo mundo sentindo esse calor absurdo, tá todo mundo vendo as queimadas, as secas, os alagamentos, todos esses eventos extremos, e a gente pensa, nossa, agora todo mundo vai acordar. Por um lado, é esperançoso, mas por outro, isso também gera nas pessoas uma ansiedade, né, que eles estão chamando agora de eco-ansiedade, que é justamente essa questão dos eventos extremos, né, que causa esse medo, e que gera um estado de paralisação. Então, você vê que aquilo está acontecendo, vê que é grave, mas fala, não sei o que fazer, eu não conheço muito sobre o tema, não sei o que fazer, então só me resta ficar aqui esperando algo acontecer. E alguém fazer E alguém fazer algo, exatamente. Então, eu acho que a arte ela é importante porque ela mexe um pouquinho mais fundo, né, na nossa existência, na nossa sensibilidade. Sim. Por isso que muita gente fala, Natália, você é biólogo, você é artista, né? Eu justamente juntei essas áreas porque eu acredito na arte como uma potente ferramenta para a gente transformar o nosso mundo. Porque através da arte a gente chega um pouquinho mais perto do coração das pessoas. E é ali que eu acho que mora a esperança, né, de dias melhores. E também para sensibilizar na questão prática, né, Tati? Não adianta nada a gente teorizar só e o sujeito não entender que ele vai ter que separar o lixo dele, né? Que não adianta a questão prática de, olha, cria uma mega estrutura aqui, não é, com catadores, com usina, etc. Mas começa em casa com a minha separação. Sim. Essa mobilização ela é essencial, né? É por isso que eu acredito que a arte, ela chegando mais próximo das pessoas, ela justamente vai atuar nessa parte do engajamento, que é tão importante para que as políticas públicas funcionem. Porque só implementar uma política pública, um instrumento de gestão, né, infelizmente ele não vai funcionar porque sempre depende justamente das pessoas, dessas pequenas tomadas de decisão diárias que a gente faz, né? Então é importante sim. E um dos itens interessantes do festival é que existe uma embaixadora do evento. Isso, né? Estamos em 3 mulheres levando essa ideia à frente e a gente convidou a Laura, que é da Cachaça Seu Zé, depois a Tati vai contar um pouquinho mais da aproximação. A gente convidou ela para ser embaixadora do evento justamente porque é um exemplo muito grande de sustentabilidade que a gente tem em Batatais e que às vezes muita gente não conhece, né? Eles produzem a primeira cachaça 100% sustentável do mundo, né? E o processo é muito legal, a gente foi lá conhecer,
né? Fui com a Tati lá conhecer. E a Laura é uma pessoa super acessível, cheia de ideias, né? Quando a Tati propôs que ela fosse embaixadora, me apresentou para ela e falou: nossa, é a pessoa ideal que a gente precisava para poder nos ajudar, especialmente no processo de divulgação, né, de contatos com patrocinadores, porque ela já está nesse meio da sustentabilidade há muito mais tempo, né? Então, essa ponte foi super importante para a gente. E, Tati, é legal justamente isso, né? Uma pessoa que trabalha o conceito no dia a dia, representar o evento. Isso, exatamente. A nossa preocupação, na verdade, foi exatamente essa. Uma pessoa que trabalhe com isso e que prove, assim, de uma certa maneira, com o fruto do seu trabalho, que isso é possível. Repensar, no caso dela, como o plantio de cana pode ser pensado nas ações sustentáveis e contribuir para isso e ser premiada por isso, né? A Laura, que ela é engenheira agrônoma, né? Ela, como a Natália falou, a gente foi lá conhecer. Para quem tiver oportunidade, eu acho que ela está na rota rural daqui da cidade. Ela recebe a gente, eu fui primeiro sozinha, depois levei a Natália, e ela conta a história da Espinagro e da Espinalco, né? Como se fosse a primeira vez. Então, você vê que, além de tudo, ainda tem uma paixão pelo trabalho que ela exerce, né? E aí, falando sobre a questão do produto dela, que, como a Natália mencionou, é a primeira cachaça no mundo com todos os selos de sustentabilidade sendo 100% sustentável. É mostrando na prática que é possível ter um produto que gera um capital, mas pensando nas ações sustentáveis. Essa é a nossa ideia, é mostrar, assim, em todos os segmentos, em todos os setores, o que a gente pode repensar nessa questão da sustentabilidade. E agregando valor, né? Porque também tem esse discurso assim, não compensa, é economicamente inviável, e justamente o contrário, né? A gente percebe que todos esses empreendimentos têm conseguido sucesso, sustentabilidade também financeira, né? E às vezes até mais do que esperado. A gente tem agora uma ascensão, né, do termo que é o ESG, né, as metas ESG. As empresas estão sendo obrigadas, na verdade, a adotar o aspecto social, ambiental e de governança dentro da sua instituição, até para não perder investimento, porque especialmente investidores externos, eles não é justamente uma preocupação genuína com a questão ambiental, mas indiretamente isso afeta, né, os resultados, porque eles querem saber, por exemplo, o quanto uma empresa está adaptada, o quanto ela pode ser resiliente a essa mudança climática que todos estão sofrendo, né? O quanto que essa empresa consegue se manter diante de uma catástrofe ambiental, por exemplo, né? Então, implementar essas estratégias de redução de consumo, de transição energética, transição para energia limpa, né? O aspecto social, que é super importante, isso tem sido cobrado das empresas cada vez mais. E aqui em Batatais eu ainda vi pouco esse movimento. Eu espero que as empresas, porque como não são todos os segmentos que têm essa obrigatoriedade de certificação ambiental, de auditoria, licenciamento ambiental, acaba ficando ainda muito a critério da boa vontade, né, dos empresários em adotar essas estratégias. Mas é uma crescente que eu acredito que logo muitos empresários daqui vão pensar. E o Festival da Manhã é, inclusive, uma oportunidade, né? Quando a gente faz esse apelo para os patrocinadores, é justamente para aproximá-los desta causa da sustentabilidade, que é cada vez mais importante e que influencia investimentos, né? O contato aí com o consumidor final, com os stakeholders, isso é super importante. E tem até a questão também da logística reversa, que tem algumas empresas aqui, que já praticam, e às vezes não é do conhecimento do público no geral, né? Explicando logística reversa para quem não conhece o que é. Logística reversa é a responsabilidade do gerador de retornar aquele material, aquele produto que sobra, né, para a cadeia produtiva. Algumas, por exemplo, pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, né, algumas embalagens de insumos agrícolas, é obrigatório que a empresa que produz ela dê conta de trazer isso de volta. Mas ainda tem muitas áreas que fica muito no papel, né? A política de resíduos sólidos, que é de 2010, como você disse bem, ainda não foi implementada na maioria dos segmentos, dos setores, né? Enfim.
Mas a logística reversa ela é um aspecto interessante também para que as empresas adotem. A gente tem alguns exemplos e, inclusive, o Festival da Manhã vai ajudar no processo de logística reversa de alguns itens que não têm reciclabilidade, como, por exemplo, materiais de escrita, lápis, caneta, canetinha, marca-texto, marcador de quadro. Esses materiais não são recicláveis. Mas a Faber-Castell tem um programa de logística reversa que a gente vai conseguir enviar esses materiais. As esponjas sintéticas, buchinha de lavar louça, também não tem reciclabilidade, mas teremos o ecoponto lá. E também as tampinhas, né, que a gente já tem alguns projetos aqui em Batatais que recolhem, que a gente também vai fazer ali o ecoponto das tampinhas para fazer esse apoio também. Perfeito. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque também parece que a gente esquece de repensar uma política de embalagens, né? E até na questão do próprio artesanato mesmo e na produção da cidade, né? Às vezes, beleza, eu quero fazer uma embalagem bonita, eu quero vender também com embalagem, mas é um negócio que é feito para jogar fora, né? É feito para gerar lixo, né? Ao invés de ser também um processo de solução, né? Dentro da perspectiva aí, o quanto de material que a gente produz e que essas empresas poderiam hoje ser premiadas, né, no sentido assim, olha, quem produzir embalagens mais sustentáveis, né, etc., vai ter um desconto no imposto e na outra ponta, quem fizer o inverso vai ter adicional de imposto. Né? Eu tenho certeza que a gente resolveria grande parte do problema do resíduo com uma iniciativa desse tipo. A ideia é fazer oficinas lá com os artesãos, até oficineiros, para repensar isso, né? As embalagens. Já tem algumas artesãs no grupo do coletivo que elas já fazem isso. Reutilizam sacolas de papel craft, assim, customizam para poder vender os produtos, né? Mas a ideia é despertar o interesse e essa questão em todos as outras artesãs também, para que também comecem a praticar essas ações. E a gente já vai tentar encaixar na programação, espero que dê certo, uma conversa com o pessoal da área de gastronomia da cidade, de bares, restaurantes, porque hoje a gente tem inclusive um aplicativo próprio de Batatais, Batatais Food, né? Então tem muitos empreendimentos de entrega, de delivery, e é uma quantidade de lixo, de resíduo imensa, porque a maioria dos materiais que são usados para esse tipo de alimentação, né, que é entregue principalmente pelas entregas, eles não têm reciclabilidade, ou são de baixa reciclabilidade. Então, é uma geração de lixo imensa, né, e é algo que a gente pode, aos poucos, ir mudando. Tem algumas lanchonetes, por exemplo, que entregam, né, o lanche vem num papel, né, que vem numa sacola também de papel. O único resíduo que gera ali são os sachêzinhos de ketchup e maionese que não são recicláveis. Mas a maioria da embalagem que outros usam plástico, isopor, é substituído pelo papel, já é um grande avanço. Então, eu acho que falta, muitas vezes, conversar, né? Assim, trocar ideia e pensar a viabilidade daqueles materiais, né? E pensar no impacto que isso vai gerar. Por isso que a ideia do Festival da Manhã é tentar, não só com a questão dos resíduos, mas de outros impactos também, como eu falei, a questão da carne e tudo mais, mas é tentar trazer as pessoas para conversar, para conhecer iniciativas, para desafiar as pessoas a sair um pouquinho da zona de conforto. Pedro perguntando aqui, né, a respeito, a gente falou das inscrições, né, que tipo de inscrições podem ser feitas do ponto de vista cultural? Qualquer tipo de apresentação? Qualquer tipo de apresentação. A gente colocou alguns segmentos lá, mas tem o campo outro, porque se pensar em algo que não pensamos, está super aberto a acontecer. A gente colocou também contação de histórias, né? Porque a gente vai ter... Eu tenho 2 crianças para levar, né? Acredito que muita gente também vão ter crianças para levar. Então, a gente também busca ações que sejam específicas para crianças, especialmente para entretê-los ali, para que eles tenham um evento também, um olhar para esse público, né? Então, contador de história, animador de festa infantil, tudo é válido, né? E dentro dos segmentos de artesanato, de artes visuais, né? A única coisa que a gente não pensou por falta de estrutura é no audiovisual, porque a gente teria que ter uma estrutura para projeção e tudo mais, não temos. Mas se alguém tiver uma estrutura e quiser também fazer uma proposta, estaremos abertos. A gente deixa lá no campo um dos itens para a pessoa listar tudo o que ela precisa e depois a gente vai fazer, né, negociar aí o que conseguimos, o que não, o que dá para a pessoa levar, conseguir emprestado, enfim. Vai ser bem colaborativo mesmo nesse sentido. Perfeito. Então, cabe tudo, não é questão justamente disso, de ver o que se enquadra
o quanto de pessoas isso vai atender e entender a dinâmica dentro do espaço. Isso. Só para dar um exemplo, hoje a gente abre inscrição cedinho, já temos algumas inscrições de artistas, então já tem de teatro, já tem tem uma dupla sertaneja, tem uma banda de pop rock e tem hip hop. A gente já tem esses 4 segmentos ali representados. Mas dança, teatro, as diversas linguagens da música, né? Tá sempre aberto ali para a gente colocar na programação. Perfeito. Até porque o espaço ela comporta, né? Dá para se dialogar. Sim. Né? E aí a gente vai ver, né? Dependendo da quantidade de pessoas inscritas, a gente vai organizar a programação para tentar atender todo mundo, né? E ter para o público vai ser interessante, porque aí você tem qualquer horário que você chegar vai ter mais sempre opções. alguma coisa acontecendo, né? Isso é importante. Muito bom. Também aqui, Ana Clara, parabenizando pelas ações e colocando também essa questão da sensibilização, né? De muitas vezes as pessoas não sabem nem como separar o material e nem destinar o material. Como sensibilizar as pessoas na rotina para isso? Eu acho que o que funciona mais é o boca a boca. Sabe? Porque eu publico muitos materiais, eu falo muito sobre resíduos, sobre mudanças climáticas e tal, mas sempre mesmo a pessoa próxima de mim, que me segue, que a gente convive, ela tem dúvidas e ela vem e me pergunta. Então, acho que esse diálogo de uma pessoa com a outra é o que mais funciona. Né? Mas a gente vou preparar não falei com a Tati ainda, mas vou preparar uma exposição didática lá de resíduos com alguns exemplos de materiais que têm baixa reciclabilidade ou que não são recicláveis, que têm alta reciclabilidade, até para servir, né, para quem passar ali por aquele espaço, bater o olho. A questão visual é super importante, a gente acaba gravando mais. Se quiser tirar uma foto, fica ali como um guia para ter essa foto em casa e falar, bom, deixa eu ver se esse material é reciclável ou não. Vou olhar na foto que eu tirei lá no Festival da Manhã, vou conferir se esse material é reciclável ou não. Então, a ideia é ter esse espaço bem didático para também ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais na prática como fazer a separação correta. O Bruno colocando aqui, por que tanta resistência ainda à embalagem biodegradável? A embalagem biodegradável, ela tem alguns poréns, né? Só ser biodegradável, às vezes você vai ter ali componente plástico que vai gerar o microplástico que também vai gerar poluição. Então, é o caso das sacolinhas, por exemplo. As sacolinhas, elas continuam sendo de plástico, o que acontece é que elas se degradam, elas se esfarelam em 6, 8 meses. Só que isso gera um problema ainda maior, porque a poluição do microplástico ela é mais significativa para a nossa saúde. Já foi encontrado microplástico no leite materno, no sangue humano, e isso é muito grave. A gente ainda não sabe a longo prazo o que isso vai causar de efeito. Então, o ideal mesmo são as embalagens que são compostáveis. Essas sim são 100% sustentáveis, né? Porque você não gera nenhum impacto. O caso do papel, principalmente papel natural, sem pigmentação, sem corante, sem pintar o papel, que é o caso do craft, é um material que vem da celulose, né? Tem um processo químico, mas a degradação dele, o impacto de degradação do papel é muito menor do que de qualquer tipo de plástico. Então, sempre apostar em embalagens reutilizáveis e de papel, por exemplo, papelão, é muito mais interessante do que o biodegradável, né? A não ser quando a gente fala de iniciativas que vão envolver outras matérias-primas que não o plástico na fabricação, aí sim, né? Ser biodegradável e não ter plástico na composição. Só que aí é um custo, né? Uma tecnologia muito mais difícil da gente conseguir alcançar em termos de custo mesmo, né? Por ser um custo alto. Porque ainda não está na rotina também, né? Acho que é como todo processo industrial, né? A partir do momento que você desenvolve um parque produtivo disso, etc., o custo cai. E aquela questão dos incentivos, que você já mencionou, a gente já conversou disso, né? Que é reduzir imposto para quem produz mais limpo, né? E aumentar imposto para quem continua insistindo em derivados do petróleo, por exemplo. Seria uma saída muito inteligente, muito simples. Mas a gente esbarra em conflitos de interesse, conflitos políticos, né? Até questões ideológicas de política envolve essas tomadas de decisão. Então, é um processo que ele precisa ser cobrado pela sociedade, ele precisa ter esse insight do produtor, mas também precisa ter política pública para fomentar e fazer isso acontecer na prática. Porque também é isso, né? É um grande jogo de xadrez, né? Vou dar um exemplo simples, que se tentava ter ações de sustentabilidade, por exemplo, estamos no período eleitoral, né? Todo mundo reclamando do papelzinho ali na sua caixa de correio, na sua varanda, na sua casa, etc.
por um período, a gente teve uma sensibilização aí do chamado papel semente, né? Que você poderia lá plantar, ter uma florzinha, etc. Mas aí falaram que não pode mais, porque papel semente, em tese, seria um brinde eleitoral. Ou seja, você não pode mais produzir santinho com papel semente, porque senão cai na categoria de brinde, brinde está proibido em campanha. Então, é isso, né? Tipo, você muda uma política... É melhor sujar do que dar um brinde. Então... e assim, que um brinde que só se concretiza se o sujeito pegar aquele papel e, de fato, colocar um vasinho lá e tentar plantar. Então, né, parece que a gente não consegue evoluir nas coisas mais simples. E com o advento das redes sociais, para mim, assim, é impensável você ainda ficar num mundo de papel. Tudo está sendo digitalizado hoje, né? Os bancos digitais, você nem vai no banco para assinar, nem tem agência física. Né? Então, essa evolução tecnológica, ela precisa também acompanhar justamente essas ações que são grandes geradoras de poluentes, né? Mas eu confesso que eu senti uma diminuição nos papéis de campanha esse ano em relação à última eleição, pelo menos na minha caixa de correio, tá? Vamos ver domingo, né? Para mim, o pior são esses candidatos que vão lá na véspera e jogam na rua. Isso, para mim, assim, é inaceitável, né? A gente entende que, às vezes, são outras pessoas, que não foi o próprio candidato que jogou, tem toda essa discussão, mas é o nome da pessoa que está ali. É a logística reversa. Exatamente. Mas, assim... Então, mas eu tenho uma ideia muito boa, né? Eu acho que todos os candidatos poderiam, no dia 8, na segunda-feira, fazer um mutirão para recolher e fazer a destinação correta desse material. A gente tem cooperativa, associação de catadores aqui. Fica um desafio aí, né, Natália? Fica o desafio para os candidatos. Mas não se esqueçam que é crime eleitoral, tá certo? Não se esqueçam também que hoje em dia a gente tem câmera em tudo quanto é lugar. Né? Então, a vigilância, senhores e senhoras candidatos, está muito maior, né? Então a possibilidade de denúncia aí está muito mais rápida e as pessoas têm o aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o Pardal, para usar a hora que quiser na mão, né? Então, vamos tentar, né, ser mais sustentáveis, fazer certinho e evitar esse tipo de processo. Mas é essa questão, né? Se a gente não consegue sensibilizar as pessoas que vão fazer as leis e pensar a questão ambiental, né, de uma maneira teoricamente legal, teria que ser os líderes, os influenciadores. Né? Né, se essas pessoas já infringem a questão ambiental durante a campanha, imagine depois de eleitos, né? Então tem que o resultado dessas ações, né? Tem que se ter uma consciência. Fica inclusive aqui o convite para todos os candidatos, especialmente os eleitos, né? Porque a gente vai saber o resultado, para que prestigiem o nosso Festival da Manhã, para pensar, porque eu senti falta nas campanhas de propostas ambientais, propostas socioambientais, senti muita falta disso e convido aqui com bastante afinco aí, com uma certa cobrança mesmo, né? Mas eu convido, cobrando um pouquinho, que os candidatos eleitos estejam presentes no Festival da Manhã para discutir sustentabilidade com a gente. Que é um tema que atualmente está sendo muitíssimo importante que em agora todos os segmentos. O boleto desse problema está batendo na nossa porta, né? Já se fala há muito tempo disso, mas as pessoas sempre falaram, não vai acontecer. É porque não atingia todos, não vai acontecer. Então não se pensava que, mas não vai me atrapalhar. Então, agora eu acho que a consciência, pelo menos dados os danos causados aí, a gente com certeza vamos, nos próximos 2, 3 anos, presenciar muitos outros, né? Mas, assim, é o que eu disse anteriormente. Qual que é a parcela de responsabilidade de todos nós? O que nós podemos fazer com ações pequenas para mudar isso no futuro? Exatamente. E sem querer causar alarmismo, mas uma informação importante é que a gente já atingiu uma temperatura que estava prevista para 2037. Né? E esse calor está insuportável, a gente ainda não chegou no verão, vai piorar, né? Até o final do ano a gente vai ficar com esse estado de calor pior ainda, que atrapalha a nossa saúde, gera, né, diversos distúrbios fisiológicos e até emocionais, né? Porque a gente fica indisposto, a irritação, enfim, a eco-ansiedade que isso causa também. E agora não é mais uma questão de esperar para ver o que vai acontecer, porque já está acontecendo e muito mais rápido do que os próprios cientistas previram lá atrás. Né? Perfeito. E é justamente isso, né? Ter esse entendimento que
todo mundo é participante desse processo e que se a gente não mudar, né, a gente vai ser cada vez mais afetado, né? E é interessante isso, né? A gente sempre fala aqui das coisas mais simples, né? Olha, por que não tem uma árvore na porta da minha casa, né? Se eu paro As pequenas ações. Se eu paro meu carro na sombra do vizinho que tem uma árvore, por que eu ainda não plantei uma árvore na porta da minha casa, né? É pequeno, é simples. Ah, mas a folha suja. Não, filho, o que suja é o santinho do candidato, é o lixo que a gente produz, né? Deixa a folhinha lá, a folhinha é boa, né? Tem folha desde que o mundo é mundo, entendeu? Ela é literalmente biodegradável. Biodegradável. Não tem problema nenhum. Exatamente, né? Pensando no meme da internet aí, né? A melhor embalagem é a da pamonha, entendeu? Sim. Mas, Que é a própria folha. exato, mas tudo reaproveitável ali, né? Quem dera a gente pudesse fazer esse ciclo. Sim. Com todos os Melhor produtos. dos mundos, né? Com todos os itens. Para quem quiser mais informações, né? Quais os caminhos aí, Natália, a respeito do festival? A gente centralizou tudo no Instagram, então é só colocar lá Festival da Manhã, né? Ou instagram.com/Festival da Manhã. Lá vão ter todas as informações, os nossos contatos. E também, quem preferir, pode entrar em contato por e-mail, que é festivaldamanhã@gmail.com. Nós estaremos esses dias aí recebendo as inscrições, tirando dúvidas. A ideia é que essas inscrições sejam encerradas no máximo daqui 2 semanas, né? Um tempo hábil para todo mundo se inscrever, mas para que a gente também consiga fazer toda a programação e divulgar para todo mundo depois, né? Para que as pessoas que vão nos prestigiar lá no nosso evento consigam se programar e participar de todo o dia, principalmente no dia 10, né? Que é onde vão acontecer as apresentações culturais. Perfeito. E o pessoal do artesanato, Tati, se tiver alguma dúvida, pode procurar diretamente Claro, também. com certeza, com certeza. Inclusive, para todos os artesãos que quiserem, além de expor no dia, também nos procurar para saber como vai funcionar essa questão da intervenção da arte sustentável para fazer essa exposição junto conosco no dia do evento, pode também nos procurar que eu passo mais informações. Porque às vezes também tem isso, né? Aquela pessoa que não vai participar com a sua barraquinha, não vai vender produto, mas quer participar da intervenção, Sim, pode. sim, sim, Super aberto. sim. Muito bom. Tati, gratidão pela participação, fica sempre aqui o convite, né? E parabéns aí pelo trabalho. Tá, nós que agradecemos a oportunidade aqui pelo espaço para poder... É muito bacana isso e muito importante, uma maneira da gente estar divulgando aí essas ações que a gente vem realizando. Natália, gratidão pela participação e fica sempre aqui o convite. Eu que agradeço. Queria só aproveitar para agradecer os nossos apoiadores, Por né? favor. Então, a Laura Vicentini, da Cachaça Seu Zé, o Centro Universitário Claretiano, que vai nos ceder o Espaço Cultural Fernando Faro, e a Secretaria de Cultura e Turismo, que também vai dar todo o suporte para que o evento no dia 10 aconteça lá no terminal rodoviário.